Vamos falar de São Leopoldo, lá no sul do Brasil. Uma cidade que tem a sua vida, a sua identidade totalmente ligada ao Rio dos Sinos. É uma relação que dá vida, claro, mas que também é uma história de luta. Uma luta constante para conseguir sobreviver. Olha, essa frase aqui, ela diz tudo, né? Resume o drama humano que foi a enchente de maio de 2024. Não é só a água que sobe, é o trauma que se repete de novo e de novo. É a perda constante, aquela sensação horrível de que a sua própria casa não é mais um lugar seguro. E foi desse sentimento que tudo que a gente vai ver aqui começou. E o tamanho desse trauma todo é esse número aí, 180 mil pessoas. É gente pra caramba. Quase a cidade inteira, de alguma forma, foi atingida pela maior enchente que já se viu por lá. E olha, isso não é só um número numa tela, né? Por trás dele tem famílias, tem negócios, tem vidas inteiras que viraram de cabeça para baixo. Ok, com essa dimensão da tragédia em mente, vamos entrar no nosso primeiro ponto: uma cidade submersa. Aqui a gente vai entender direitinho como as águas, que vieram com uma força recorde, simplesmente passaram por cima das defesas que, bom, deveriam ter protegido São Leopoldo. Mas olha só que interessante. Para a gente entender a reação da cidade, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Porque essa não foi a primeira vez que a comunidade de lá precisou lutar por segurança. A enchente de 2024 foi, na verdade, tipo um eco do passado, que acordou uma memória de luta que já existia há muito tempo. E essa linha do tempo aqui resume bem essa história. Lá nos anos 80, o pessoal teve que ir para a rua mesmo, sabe? Fecharam rodovias, fizeram um protesto, liderados por gente como o Padre Orestes, só para conseguir que construíssem o primeiro sistema de diques. Aí, décadas depois, a catástrofe de 2024 veio para mostrar que o trabalho não tinha acabado, e a nova geração teve que pegar essa mesma bandeira e continuar a luta. E aí que a gente chega no Renascimento. No movimento que, olha, não foi planejado numa sala de reunião com ar-condicionado. Ele nasceu direto da lama, da solidariedade entre vizinhos e da urgência de quem já tinha perdido tudo. O marco zero foi esse aqui, 11 de junho de 2024. Imagina a cena: uma escola, no bairro Feitoria, e começa a chegar gente de todos os cantos da cidade. E o mais incrível é que não eram políticos ou grandes engenheiros. Eram professores, donos de lojinha, trabalhadores, gente comum. Todo mundo unido por uma pergunta bem simples. E aí, como é que a gente faz para isso nunca mais acontecer? E essa união se espalhou que nem fogo em palha seca. O que começou em um bairro, rapidinho se conectou a vários outros. O pessoal do movimento até diz que ele é capilar, sabe? Como se fossem as raízes de uma árvore. Cada bairro é um núcleo com as suas próprias necessidades, mas no fim tá todo mundo unido, falando com uma voz só. O PRODIC São Leopoldo. Isso nos leva ao que eles chamam de Projeto do Povo. Porque o movimento não ficou só no protesto, na reclamação, não. Eles arregaçaram as mangas e fizeram a lição de casa. Criaram um plano super detalhado, uma visão para o futuro que vai muito, mas muito além de só construir uns muros mais altos. A estratégia deles é bem sofisticada e se apoia em 3 pilares. O primeiro, claro, é a infraestrutura, precisa de obra. Mas, e aqui está o pulo do gato, eles entenderam que só dique não resolve. Então veio o segundo pilar, o de apoio social, para curar as feridas da comunidade. E o terceiro, o da cobrança política, para ficar em cima e fazer com que as promessas saiam do papel. E dentro desse pilar de infraestrutura, eles estão olhando lá na frente. O movimento defende umas ideias bem modernas, como as cidades esponja. A lógica é até simples. Em vez de ficar lutando contra a água, a ideia é trabalhar com ela. Usar mais parques, telhados verdes, calçadas que deixam a água passar, tudo para que a própria cidade ajude a absorver o impacto das chuvas, como uma esponja mesmo. Agora olha só a profundidade do pilar social. Eles criaram o PRODIC Mulher, porque sacaram que as mulheres muitas vezes são as mais afetadas nesses desastres. Estão promovendo rodas de terapia para cuidar da saúde mental de todo mundo. Isso aqui não é sobre concreto, sabe? É sobre curar a comunidade de dentro para fora. Muito bem, o plano existe, a comunidade está mobilizada, mas agora eles estão encarando o maior obstáculo de todos. E não é a água, é a burocracia. Esse quadro aqui resume a frustração. De um lado, o dinheiro para a obra mais urgente de todas. O dique da feitoria já está aprovado pelo governo federal. São 196 milhões de reais. Mas, do outro lado, essa grana está parada no governo estadual, presa em licenciamento, empapelada. Ou seja,
O dinheiro existe, mas ele não chega para quem precisa. É de deixar qualquer um doido. E enquanto a burocracia se arrasta, a comunidade vive com medo. A fala do Franklin Bueno, um dos líderes locais, captura isso perfeitamente. Para eles, não é um debate teórico, é o medo real de que a próxima chuva forte traga todo aquele desastre de volta. E aqui está o tamanho da desconexão. A necessidade da comunidade é para ontem, é imediata. Já a resposta que eles recebem do Estado é um cronograma que vai até 2031. Agora imagina só, para aquela moradora do começo, que já perdeu a casa 6 vezes, ouvir que a solução talvez chegue em 2031 soa como uma eternidade inaceitável. Bom, estamos chegando ao fim. E aí fica a pergunta: por que essa história de uma cidade lá do sul do Brasil é tão importante? Porque ela tem uma relevância que vai muito além das fronteiras da cidade. A resposta é que essa luta local, na verdade, está espelhando metas que são globais. Talvez sem nem perceber no começo, o movimento Pro-DIC está colocando em prática os grandes desafios do nosso tempo, aqueles mesmos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles estão, na prática, na linha de frente dessa luta. Então o ponto crucial é este. O movimento Pro-DIC mostra um caminho. No mundo onde as respostas do governo muitas vezes são lentas demais ou simplesmente falham, são as próprias comunidades que estão se organizando, planejando e lutando para construir um futuro resiliente por conta própria. E isso tudo deixa uma pergunta final no ar para a gente refletir. Quando uma crise desse tamanho acontece, de quem é a responsabilidade de construir um futuro mais seguro? A história de São Leopoldo dá uma pista. Talvez a resposta não venha de cima. Talvez a responsabilidade e o poder de verdade estejam nas mãos das pessoas que se recusam a esperar e decidem, elas mesmas, reerguer a sua cidade.